Seja na forma de prevenção, reabilitação ou promoção à saúde, a fisioterapia trabalha para melhorar as funções do corpo, proporcionando melhora na qualidade de vida frente às limitações de cada paciente. Através de exercícios práticos realizados com o auxílio de caneleiras, faixas elásticas, bolas e demais técnicas, tratamos diversos problemas decorrentes de processos inflamatórios, degenerativos e traumas, melhorando a capacidade de movimento e fortalecimento, sempre observando as particularidades de cada indivíduo. A coordenação motora, força, flexibilidade muscular e funções cognitivas garantem maior independência e conforto nas atividades diárias, práticas esportivas e também para as gestantes no momento do parto. Agende sua avaliação aqui conosco. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. O Instituto Mederi, localizado em Passo Fundo, é um centro de referência em pesquisas clínicas, estudando novos tratamentos para diversas doenças. Contamos com uma equipe altamente capacitada para oferecer conforto e segurança a todos os pacientes. Atuamos em todas as áreas terapêuticas, tendo acompanhamento e tratamentos gratuitos. Seguimos rigorosamente as normas nacionais e internacionais de pesquisa. Participar de um estudo clínico no Instituto Mederi é contribuir para o avanço da ciência. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Entre em contato para mais informações. Você quer saber o que os homens mais elegantes vão usar no outono e inverno? Passe nas vitrines de uma loja Teva. Lá você vai encontrar as últimas tendências de Milão, Paris ou Nova York. Afinal, nenhuma outra rede de moda masculina pesquisa tanto tendência como a Teva. É por isso que as lojas Teva são as preferidas de quem valoriza a moda e ganha todos os prêmios de marcas de quem decide o Top of Mind em moda masculina. Quando você for escolher, escolha a melhor e mais conceituada grife. Teva, a marca líder em moda masculina. Papo Saúde. Oferecimento. Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom tê-los aqui para a gente bater um papo importante hoje sobre a questão da saúde da mulher. Hoje nós temos, neste mês de outubro, nós temos toda a campanha do Outubro Rosa, que ele com certeza ele é focado no câncer de mama, mas ele também abrange toda a questão de saúde da mulher, a esse alerta da importância dos cuidados com a saúde da mulher. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a questão reprodutiva. E quem está aqui no Papo Saúde desta quinta-feira, no dia de hoje, é ela, a doutora Susan Mariema Fini. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Alessandra. Muito obrigada pelo convite, de estar aqui com vocês nessa noite, principalmente para conversar um pouquinho sobre a saúde feminina nesse mês tão importante que é o Outubro Rosa. Com certeza, um bate-papo que ele importa muito, doutora Susan? Ela que é ginecologista e também obstetra e atua de forma muito presente, muito forte, nessa questão, tratando muitas mulheres e ajudando muitas mulheres nessa questão da saúde reprodutiva. E para a gente começar, então, a gente quer saber, no nosso Papo Saúde de hoje, quais que são os principais cuidados que a mulher deve ter, enfim, em relação à sua saúde reprodutiva. Sim,
esses cuidados da saúde da mulher, eles devem começar ainda lá na adolescência, né? Muitas vezes as mulheres acham que, só preciso me preocupar com a minha saúde feminina quando eu resolver ser mãe. Mas não, né? A gente sempre orienta as pacientes que têm filhas a levar elas ainda quando começarem a menstruar ou estiver próximo da primeira menstruação, para o médico conversar com elas, passar todas as orientações, né, necessárias para uma saúde preventiva. Não necessariamente nessa primeira consulta nós vamos falar sobre sexualidade ou fazer exame ginecológico, mas é só uma conversa mesmo para a menina estar ciente que daqui a pouquinho ela vai se tornar uma mulher, né, e tem todas umas questões que preocupam na saúde dela. Então, de forma geral, né, o que a gente sempre orienta a mulher, que é muito importante ela cuidar da saúde dela como um todo. Às vezes o ginecologista é o único médico que a mulher consulta a vida toda, né? Então, às vezes a paciente vai no consultório ginecológico, não é nem por uma questão ginecológica, mas é algum outro motivo. Ela está com uma dor de cabeça, porque a pressão está subindo. Então, cabe a nós, ginecologistas, orientar ela sobre questões, principalmente de hábito de vida, fazer os exames dela de rotina, sobre questão de saúde de uma forma assim geral, a saúde mental, a importância principalmente da saúde íntima, né, que é o nosso principal cuidado, para essa paciente dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Então, a gente acaba orientando as pacientes de uma forma geral, não só na saúde ginecológica propriamente dita. É um olhar global, posso dizer assim, né? Exatamente. Que vai muito além do sistema reprodutivo, né? E qual que é a importância de ter esse cuidado? Por que a gente precisa ter esse cuidado? Por que as mães precisam levar as suas filhas desde cedo e fazer essa orientação específica? Então, assim, na adolescência, né, que é quando o corpo da menina começa a se desenvolver, um tempo de muitas descobertas, e às vezes na família tem um pouco de tabu, eu não posso falar sobre sexualidade, sobre menstruação, porque talvez ela vai ficar incentivando ela, né, a ter relações sexuais. Então, muitas vezes a mãe fica um pouquinho com medo e a gente fala, leva então no ginecologista para ele conversar com a sua filha, né? E para prevenir doenças, né? A importância, por que ela está menstruando, o que significa menstruação, o que pode acontecer a partir de agora. E então mesmo, prevenir doenças, para ela não, né, ter uma gravidez indesejada. Muitas vezes, mesmo jovens, a gente tem que começar uma anticoncepção. Por isso. Olha só, quanta informação importante, né? Já para quem está acompanhando o nosso programa ou quem vai ver, porque o programa vai ficar gravado para vocês revisitarem essas informações, importante, então, já começar com essas informações e com essa consulta, essa revisão desde cedo. Desde cedo. Importantíssimo. Falando um pouquinho, doutora, sobre a questão da fertilidade, né? Esse, com certeza, é um tema que muitas mulheres têm medo, né, de, em algum momento, serem inférteis. Qual que é o período ideal, então, para começar a pensar em fazer essa avaliação de fertilidade, ou como que se faz isso? Tá. O principal fator que implica, então, na fertilidade feminina é a idade, tá? Infelizmente, o tempo, assim, para as mulheres, ele é bem cruel, né? Desde que a menina nasce, ela já vai ter os óvulos que ela vai liberar durante toda a vida dela. Então, quando entra na adolescência, por volta de uma média de 12, 13 anos, ela começa a ovular. Então, esses óvulos que já nasceram com elas vão ser liberados uma vez por mês, tá? Em idade, então, o ideal, mas é uma coisa assim, né, inviável, seria ela ser mãe por volta dos 20 anos. Por quê? Porque a reserva dos óvulos dela ainda está bom e esses óvulos têm uma qualidade boa, né? Então, são os óvulos jovens. Então, a chance dela ter o bebê ter doença ou ela ter complicação nessa idade seria o ideal. Porém, é uma coisa assim que não acontece. Na maioria das jovens de 18, 20 anos está com outros planos de futuro, de estudos, de carreira, e com isso a mulher acaba deixando a gestação para mais tarde, né? Então, a partir talvez dos 30 anos, que em média as mulheres começam a pensar em ter filhos. Só que a partir dos 30 anos, aqueles óvulos que ela tem desde que nasceu, começa a diminuir a quantidade e a qualidade, né? A partir dos 35 anos, essa qualidade e a quantidade começa a decair muito. E a partir dos 40, a gente considera que os óvulos já estão bem envelhecidos. Então, a qualidade dos óvulos nos 40 anos, assim como a sua quantidade, está bem diminuída. Não que a mulher não vai conseguir engravidar depois dos 40, só que é bem mais difícil, né? É bem mais complicado, sem falar nas complicações que uma gravidez após os 40 pode ter para a mãe e para o bebê. Então, o ideal seria a mulher engravidar o quanto antes.
Porém, se a mulher não tem planos de gestar, seria importante ela acompanhar com o ginecologista. Tem alguns exames que a gente consegue saber como é que está a reserva ovariana dela, se ela pode esperar mais um pouco ou não pode, né? Talvez ela esteja no limite, pode acontecer uma menopausa precoce. Tudo isso nas consultas, o ginecologista consegue orientar ela e qual seria o melhor momento dela engravidar. Olha que interessante. A gente já vai falar um pouquinho sobre a questão dos métodos contraceptivos, mas antes eu queria saber como que faz essa preparação, né? Existe alguma forma de preparação, exames específicos, né? Essa questão da idade também, a gente já falou, né? Que a partir dos 20 anos seria o ideal, mas com certeza não é que a maioria pensa e com certeza espera um pouquinho mais. Mas como que faz essa preparação? Eu decidi então que eu quero, que queremos, né? Fazer esse planejamento familiar. Quando que começa isso e o que precisa fazer? Então, quando tiver esse interesse de engravidar, né? Antes de engravidar, o ideal é fazer uma consulta pré-concepcional com o ginecologista. Nessa consulta será identificado quais fatores de risco que essa mulher tem para poder complicar a sua gravidez. Também, assim, se tem que usar medicação, se tem que fazer tratamento, se vai ser feito alguns exames para ver se está tudo ok com a sua saúde. Então, o ideal é, antes dela engravidar, quando está pensando assim, tomo pílula, mês que vem vou parar a pílula. Então, vai um pouquinho antes de parar a pílula, vamos conversar, vamos consultar, fazer toda a rotina ginecológica, que inclui também o exame preventivo, assim como exames, e iniciar as medicações ainda antes, medicações que vão melhorar a saúde do feto ainda antes de engravidar. Quanto tempo antes? O ideal seria pelo menos 3 meses antes de engravidar, tá? E quais que seriam essas medicações básicas, assim, que todo mundo precisaria utilizar? A medicação, assim, fundamental é o famoso ácido fólico, né? Hoje a gente utiliza a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. Então, essa medicação é uma medicação que é para o bebê. É uma medicação que vai evitar a malformação da coluninha do bebê, malformação do tubo neural, que seria aqueles nenéns que nascem como se fosse uma bola na coluna aberta, né? Então, é uma medicação muito importante. Tem outras medicações também, de acordo com a necessidade da mulher, que a gente pode utilizar, mas a principal medicação é o metilfolato. Cada caso é um caso, Exatamente. né? A gente fala muito aqui no programa, muitos profissionais falam isso, que cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Mas, enfim, a doutora já deixou aqui algumas informações importantes também para quem já está, né, com esse planejamento. E quem não quer se planejar? Quais que são os métodos contraceptivos mais indicados ou mais eficazes? Uma pergunta que eu recebo muito, né, no consultório, qual é o melhor método anticoncepcional, né? Não existe um melhor método para não engravidar para a mulher. A gente sabe que cada caso é um caso individual, né? O melhor método é aquele método que a mulher se adapta melhor e também de acordo com as condições clínicas que elas se encontram. Por exemplo, tem mulheres que não podem usar pílula combinada, que não podem usar os hormônios que tem na pílula. Então, a gente vai ter que pensar num outro método. Talvez um DIU de cobre ou um método que tenha só um hormônio que não prejudique ela. Tá? Então, cada caso vai ser individualizado. Mulheres também que esquecem de tomar pílula. Então, não adianta a gente orientar ela a tomar uma pílula sabendo que ela vai esquecer de tomar, né? O que a gente sabe? Que tem alguns métodos que são mais eficazes, mais seguros que outros, né? Embora essa diferença entre um método e outro seja muito pequena, existe. Hoje em dia, o método mais seguro para a questão de contracepção é o Implanon. O Implanon é um método relativamente novo, é um implante que vai no braço, na parte interna do braço, e ele é colocado no consultório do ginecologista e é um método de longa duração, é um método que dura 3 anos. Ele tem apenas um hormônio, né? São poucas as pessoas que não podem usar esse tipo de método. E é um método bem seguro. É um método discreto, porque fica no braço e é um procedimento bem rápido. Tanto a inserção, a colocação, quanto a retirada é um método bem rápido e um método muito seguro para prevenir a gestação. Olha só que interessante, esse eu não conhecia, porque faz tanto tempo que eu não preciso de método contraceptivo que eu estou totalmente desatualizada. Doutora, eu estou usando o medicamento, enfim, esses métodos que você acabou de nos explicar, e eu decidi que eu quero engravidar. Quanto tempo tem essa eficácia? Quanto tempo demoraria? Existe um tempo ideal? Não existe? Sim. A maioria dos métodos, a partir do momento que tu para de usar, tu já pode, em torno de 15 dias, né, o primeiro ciclo menstrual, tu já pode engravidar. O que a gente sabe, assim, que o único método que pode demorar um pouquinho o retorno à fertilidade, né, para a mulher engravidar, seria o implante,
o injetável trimestral, né? Esse método, que é aquela injeção que as mulheres usam a cada 3 meses, é um método que ele pode demorar até 1 ano para retornar à fertilidade. Os demais métodos, pílula anticoncepcional, seja método de tabelinha, coito interrompido, todos eles, a partir do momento que tu para de usar, já pode retornar à fertilidade. Então, a mulher parou de usar o método, né? O método que ela usava. Normalmente, em torno de 3 a 6 meses, elas engravidam, né? Pós parada de método, exceto, então, a injetável, que pode demorar um pouco mais, a injetável trimestral. Temos 2 tipos de injetáveis, a injetável mensal, que o retorno também é rápido, e a trimestral, que é de 3 em 3 meses, essa sim, pode demorar o retorno da fertilidade. E aí, né, decidimos, passou esses 3, 6 meses, 1 ano, não aconteceu. O que eu preciso fazer? Tá, então a partir de 1 ano, mulheres até 35 anos, elas podem demorar 1 ano para engravidar, que é normal, tá? Embora quando tá assim já 6 meses tentando, gera um pouco de ansiedade, não estou conseguindo, tenho algum problema, sou infértil, não. Mulheres até 35 anos, elas podem aguardar até 1 ano para engravidar, o que pode demorar. A partir dos 35 anos, esse período diminui para 6 meses. Por quê? Porque são dos óvulos que estão começando a envelhecer, aquilo que a gente conversou antes, né? E a partir dos 40 anos, se a mulher desejar, quero engravidar agora, mas nunca tentei. Mesmo que ela nunca tenha tentado, se ela demonstra interesse, a gente já começa a investigar uma infertilidade imediatamente. Porque com essa mulher dos 40 anos, a gente não pode perder tempo, né? Então, assim, até 35 anos, a gente dá 1 ano para engravidar, desde que essa mulher não tenha nenhum problema de saúde, nada que possa atrapalhar essa fertilidade. Uma mulher saudável, não usa medicações, então espera 1 ano. 35 anos, a gente aguarda 6 meses para engravidar, e 1 ano, e 40 anos a gente começa a investigar imediatamente. E aí entra exames de investigação de fertilidade. Tanto exames para a mulher, quanto exames para o homem, né? Porque fertilidade, as mulheres acham, mas o meu marido teve um filho, do outro relacionamento, o problema é comigo. Não. A gente sempre investiga a infertilidade do casal. Até porque tem que ser combinado, né? Exatamente. Não tem como sair a concepção se não for o casal, se não forem os dois. Aí deu certo, né? Teve a gravidez, gerou, né, o embrião. Qual que é a importância do pré-natal? Tá. O pré-natal ele é fundamental, né, durante a gestação. Então, o pré-natal são as consultas que a gente faz durante a gravidez, tá? No início pode ser consulta a cada 1 mês, 40 dias, e depois as consultas vão ficando mais próximas uma da outra. Então, o pré-natal, então, esse acompanhamento obstétrico é o que visa garantir um melhor desenvolvimento para o bebê e também diminuir os riscos para a mãe durante a gestação. Quais que são os exames básicos, assim, que precisam ser feitos no pré-natal? Tá. Então, os exames, assim, os principais, né? Seriam exames de sangue, tá? Que a gente consegue, nos exames de sangue, identificar já diversas doenças. Doenças até que a paciente já pode ter antes de engravidar ou que ela desenvolve durante a gestação. O preventivo, que é o citopatológico de colo de útero, e também exames de ultrassom para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Importantíssimo, e precisa fazer, precisa fazer o acompanhamento. E tem algumas mulheres que desenvolvem a gestação de risco, né? Também vemos que também não é uma coisa muito difícil de acontecer. Vemos muitas mulheres que têm isso. Por que isso acontece? Quais que são os cuidados que se precisa ter numa gestação dessa forma? A gestação de alto risco é uma gestação que ela pode ser devido a condições pré-gestacionais, né? Ou condições que são desenvolvidas durante a gravidez. Por exemplo, condições pré-gestacionais que podem levar a uma gestação de alto risco. Obesidade, né? A idade da paciente. Pacientes que já têm doenças, principalmente, por exemplo, infecciosas, fizeram alguma cirurgia ginecológica. Pacientes que usam medicação para doenças como epilepsia, para hipertensão. E também as condições da gestação, né? Pacientes que desenvolvem diabetes na gestação, né, que é uma doença que preocupa bastante na gravidez, tanto diabetes prévio como a diabetes gestacional, tá? Gestações de gêmeos. Gestações de gêmeos é considerada gestação de risco, né? Porque são 2 bebês ali. Um dos riscos é haver um parto prematuro em função do espaço. Também pode ser doenças assim da gravidez, como doença da placenta, placenta prévia, que é quando a gestante tem sangramento durante a gravidez, né? Que é um risco maior de uma perda gestacional, entre outros.
a gente consegue acompanhar. Tudo isso a gente consegue identificar na consulta pré-concepcional e também durante o pré-natal. Então, às vezes são doenças assim preocupantes, mas tudo tem um acompanhamento para garantir um desenvolvimento adequado do bebê e melhorar a questão da saúde materna. Qual que é o período ideal, assim, para a realização do parto? Tá. O período ideal a gente considera quando o bebê está pronto, né? Sendo uma gestação saudável, que não tem nenhum motivo para a gente interromper essa gestação antes. Então, normalmente, o parto vaginal, o parto normal, seria entre 38 e 40 semanas. Lembrando que às vezes pode passar um pouco disso, mas essa mãe que já chegou nas 40 e ainda não ganhou, ela é monitorada, ela é acompanhada a cada 2 dias. Normalmente a gente leva, então, no máximo 41 semanas. Tem algumas condições, normalmente condições principalmente do bebê, que essa gestação tem que ser interrompida antes, né? Às vezes essa interrupção é através de via alta, que seria a cesárea, ou às vezes induzir o parto para o bebê vir de forma natural. Eu vou compartilhar minha experiência, que eu tive diabetes gestacional e precisei fazer o parto não, né? Eu escolhi fazer o parto cesariana e aí tivemos que fazer um pouquinho antes também, de 38 semanas e 2 dias, justamente porque a Annalise estava muito grande e, né, não tem um tamanho muito grande para acomodar ela também, ela já não cabia mais. Enfim, né, precisamos fazer antes. Falando um pouquinho sobre a diabetes gestacional, que é uma doença que está muito comum hoje em dia, né? A diabetes gestacional, a gente diagnostica muito fácil, né? Uma glicose de jejum acima de 92 para cima, o valor 92 já é considerado diabetes gestacional. Ah, mas eu não fiz o jejum correto. Ok, então tu vai fazer o jejum adequado, vamos repetir esse exame. Ah, mas eu acho que é porque eu comi algo a mais. Não. Se você fez o jejum correto e a tua glicose, o exame de sangue, né, da diabetes deu de 92 para cima, uma medição já é considerada diabetes gestacional. E o que acontece, que eu falo para os pacientes sempre, o teu corpo não está conseguindo, então, produzir insulina suficiente para baixar essa glicose no teu sangue. E até tu consegue, né? Com glicose alta, tu vai, talvez no futuro, algumas complicações, mas tu consegue conviver com isso. Só que o bebê é muito pequeno. Então, esse monte de açúcar que está sobrando no teu corpo, tu está passando para o bebê. E o bebê, como ele é pequeno, né? O bebê, a termo, geralmente, é em torno de uns 3 anos, ele não consegue metabolizar tanto açúcar. Isso pode colocar em risco, além de ser bebê grande, mas a gente geralmente não leva muito, porque pode colocar em risco a vida dele. Quando vê que o bebê já está madurinho o suficiente, a gente interrompe. E uma outra dúvida que eu não sei se as tuas pacientes te perguntam, mas eu acho que sim, que eu tive que fazer é aquela injeção para o pulmão. O que é isso? Por que é feita? A injeção do pulmão é um corticoide, né? Que ele vai, a mãe que recebe, e vai passar direto para a placenta para o bebê. É uma injeção para amadurecer o pulmãozinho do bebê, porque talvez ele tenha que vir antes do tempo. Né? Então, assim, pensando no teu caso, mas por causa da diabetes, né? Então, talvez a tua diabetes começava a descompensar muito e foi pensado assim, não, talvez esse bebê tenha que vir antes. Então, vamos dar essa medicação para amadurecer o pulmão, caso a gente tenha que tirar antes para o bebê nascer melhor. E agora, aquela pergunta que eu acho que vai deixar a doutora Susan na maior sinuca de bico. Qual é o melhor tipo de parto? Não existe, né? A gente parte assim do princípio que toda mulher pode ter parto normal, só que daí vem alguns detalhes, né? Esse bebê está numa posição adequada para nascer de parto. O ideal é que o bebê para vir de parto seja de posição cefálica, que é a cabecinha para baixo, que não seja um bebê muito grande, né? Por exemplo, uma mãe pequena com um bebê de 4 quilos, até pode nascer, mas vai ser um parto bem difícil, né? Bebês que estão em posição atravessada, é um bebê que vai ter que ir para cesariana, não tem como ele nascer. Então, o parto normal, normalmente em torno das 40 semanas, a mulher vai ter sinais de que está na hora, o bebê está maduro, ele vai dar sinais, vai ter contrações, né? Às vezes rompe bolsa. Então, assim, o parto normal seria um parto, como assim, forma natural. Mas algumas mulheres não podem ter esse parto por algumas doenças, algumas complicações. Às vezes o bebê tem que ser retirado, né, antes e não dá para induzir o parto, né, por algum motivo. Então, a gente sabe que a escolha do parto é uma escolha, assim, principalmente da mulher. Tem mulheres que não querem passar pelo parto, que não querem sentir dor, que querem assim, o meu bebê vai estar pronto com 39 semanas, então eu quero que ele nasça, já é pronto, já quero nascer, não quero esperar. Então, é uma escolha muito, assim, também respeitada, a decisão da paciente, né? E o obstetra vai orientar ela, se, realmente, tu pode ter parto normal, tu não pode, então, muito, muito disso também.
É uma escolha bem individual, Bem individual. Né? E o parto humanizado, que a gente vê muito, né? A questão do parto humanizado, o que é efetivamente? Nós estamos escutando bastante falar hoje em dia, né, do eu quero um parto humanizado, ou eu tive um parto humanizado, né? Então, parto humanizado, né, a gente já fala humano, seria um parto, uma forma mais natural, um parto assim mais humano, né? Um parto com mais cuidado. Não necessariamente o parto humanizado é o parto vaginal. Às vezes a cesariana, ela também pode ser humanizada, né? Então, nesse parto, o protagonista é a mulher. A mulher vai escolher a forma como ela quer ter esse bebê, vai ver a posição, ela quer ganhar o bebê posição sentada, posição de cócoras na água, ela vai querer tenha música no dia, que não tenha som, que tenha um acompanhante ou que não tenha. Então, assim, como a mulher vai desejar ter esse parto. Nas consultas a gente orienta a mulher que deseja, tem a princípio a ideia de parto normal, que ela também faça um plano de parto. O plano de parto é um documento escrito, ou ela converse com o seu obstetra, assim, o que ela quer e o que ela não quer. Não necessariamente tem que fazer esse plano de parto, esse documento, né? Mas esteja bastante dialogado com o obstetra dela. E cabe ao obstetra, então, no parto humanizado, intervir o menos possível, lembrando que a saúde do bebê está em primeiro lugar. Às vezes o parto está evoluindo tudo bem e o obstetra vê que alguma coisa, de repente, né, saiu do controle. Então ela vai ser avisada, essa mulher, olha, a gente não pode mais aguardar o parto, né? A gente tem que fazer. Normalmente os pacientes entendem, mesmo que as pacientes se preparam, desejam muito um parto natural, humanizado, elas entendem que a saúde do bebê está em primeiro lugar sempre. Olha, super interessante também. Já fica de informação para quem, né, ou tá gravidinha, ou tem alguém na família que está, alguém próximo, para repassar aqui o nosso Papo Saúde de hoje, para que a grávida, né, ou a família possa ver essas informações. Doutora, mais um ponto, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso Papo Saúde de hoje, mas tem um ponto importante para a gente falar, que é a saúde mental, né? Como que a saúde mental impacta na gravidez? Tá. Então, assim, a grávida a gente sabe que tem uma mistura de emoções, né? Principalmente no início da gestação. No início da gestação tem um hormônio, que é o HCG, que é o hormônio que até então o paciente nunca teve contato, que bem no início ele começa a subir de uma forma muito rápida, né? Então as mulheres têm, a princípio, tem náusea, tem desconforto, insônia, e também esse hormônio acaba mexendo com o humor da paciente, né? Então a saúde emocional, assim, acaba ficando um pouco mais modificada. Às vezes a paciente, eu era bem tranquila, eu estou irritada, eu estou nervosa, estou impaciente. Então, no início da gravidez, normalmente esses sintomas são em função desse hormônio, tá? No decorrer da gravidez, esse hormônio ele estabiliza, então ele não sobe mais tão rápido, a mulher começa a sentir um pouco melhor, tem ação de outros hormônios, então, que também deixam a mulher um pouco mais tranquila. Porém, também a gente tem que levar em consideração o início da gestação. Às vezes, a maioria das gestações acabam sendo planejadas, ou mesmo as gestações que a mulher não planejou, são bem aceitas. Então, geralmente, essas gestações, planejadas ou não, que são bem aceitas, as pacientes ficam emocionalmente melhor. Mas tem algumas gravidezes que foram indesejadas, né? Ou as mulheres não estão aceitando, então a gente sabe que talvez tenha uma alteração emocional maior psicológica, né? Pacientes também que previamente à gestação tinham algum problema por alguma alteração psicológica ou mesmo psiquiatra, tende a ter uma gestação um pouquinho mais, digamos assim, perturbada emocionalmente. Então é importante o obstetra conversar com essa mulher, ver do histórico dela, como é que foi essa gravidez, se desejou, se não desejou, como é que está sendo a aceitação, se ela tem um acompanhamento de uma parceria, seja ele homem ou outra pessoa que acompanha ela durante o pré-natal. Às vezes a gente precisa entrar com medicação durante a gestação, né? Encaminhar talvez para um acompanhamento com uma terapeuta, fazer uma terapia para tentar melhorar um pouquinho o emocional. A gente sabe também, se for possível, a atividade física também ajuda bastante a questão emocional da grávida. Olha que interessante. Tá, já fizemos o parto, né? Sabemos tudo sobre isso e os principais cuidados no pós-parto, para a gente finalizar, então. Tá. Então, assim, ó, no pós-parto, né? Se a mulher teve bebê de parto normal, a gente vai avaliar muito a questão do sangramento vaginal, se está dentro do esperado, né? Como é que está a questão da saúde de forma geral dela, se ela não está apresentando febre, se ela está tudo bem, se ela está conseguindo amamentar. A amamentação é uma coisa, assim, bem difícil, né? As pessoas acham que vai ser uma coisa automática. No início, geralmente, não é. Até se o bebê e a mãe se organizarem, se conhecerem, às vezes é muito fácil desistir. Quer dizer, é difícil, dói, é desconfortável, o bebê chora, não consegue se acertar com o peito. Então,
O puerpério, ali, em questão de amamentação, eu acho que é umas coisas assim mais difíceis, né? Então, a gente avalia no puerpério, assim, logo depois que o bebê nasce. Questão de sangramento, se for uma cesárea, como é que está esse corte, né? Como é que a mulher está se sentindo, se tem alguns sinais de febre, alguns sinais de infecção. E também avaliada a questão da mama, também sobre a questão da amamentação. E sem falar também que o puerpério, eu acho que emocionalmente é o momento mais difícil, né? Na gravidez já tem uma bagunçada ali. No puerpério, ou seja, nos primeiros 45 dias, quem estava bem, com certeza vai sentir alguma coisa, né? Vai modificar. Muitas vezes acham que no início do puerpério, muitas pacientes, né, acham que no início do puerpério, porque estão se sentindo triste, não estão se sentindo bem, estão com depressão. Na verdade, não é. No início do puerpério, a maioria das mulheres passam pelo que a gente chama de tristeza puerperal, blues puerperal, que é uma alteração de humor, né? Uma sensação, sintomas como se fosse uma depressão bem importante. Normalmente, por volta de 15 dias, isso começa a melhorar. Embora tá tudo novo ali, o bebê nasceu, depende da mãe para tudo, tá com dores, está sangrando, né? Não tá se achando bonita, tá dormindo mal. Então, assim, essas alterações de humor, tristeza, no período imediato ali é bem comum. Se isso começa a passar de 15 dias, a gente tem que avaliar melhor. Talvez não tenha alguns sintomas assim, depressão, começando, né? E, às vezes, em alguns casos, tem que entrar novamente, ou com terapia, ou com medicação. Muito bem, olha quanta informação importante. Acho que nós teríamos um programa inteiro para falar só sobre isso, não? É muito assunto, né? É muita coisa e muita coisa importante. Gente, mas nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Quero agradecer muito a doutora Susan por estar aqui com a gente, ela que é ginecologista e obstetra, e hoje trouxe muita informação importante sobre a saúde reprodutiva da mulher. Doutora Susan, vou deixar aquele espacinho para você dar as suas dicas de ouro, enfim, aquelas informações imprescindíveis que toda mulher precisa saber sobre essa questão da saúde. Então, nós estamos, né, no mês do Outubro Rosa, né, o mês de prevenção, o mês de cuidado com a saúde da mulher, né? Então, é bem importante, faça suas consultas de rotina com o ginecologista. Às vezes a mulher tem tantos compromissos, tanta responsabilidade, que acaba se deixando de lado. Não tem tempo de ir no médico, vai cuidar do filho. E às vezes quando descobre alguma coisa, já pode estar em um momento mais avançado. Então, mesmo que não sinta nada, procure um médico, faça exames de rotina, cuide da sua saúde, que a prevenção ainda é a melhor forma de nós tratarmos algumas doenças que possam aparecer. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, doutora Susan, por estar aqui com a gente no Papo Saúde de hoje. Quero agradecer também a Fernanda, né, que fez o meio de campo, que trouxe a doutora Susan pra gente, para conversar com a gente hoje. Preciso agradecer a nossa equipe técnica que está aqui com a gente também. A Helena da Só Flores, que fica lá na Capitão Eleutério, que faz os arranjos aqui para o nosso estúdio. A equipe do Regson Cabeleireiros também, que faz a produção toda quinta-feira, me recebe com muito carinho. Aos nossos apoiadores e patrocinadores aqui do Papo Saúde. O nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira. Não, na próxima quinta-feira nós não teremos. Na outra semana, então, vai estar ao vivo. Lá direto da FEITEC, toda a nossa programação vai estar lá, então fiquem ligados que vai ter uma programação bem especial na outra quinta-feira, então, lá no final de outubro, né? Retornamos então com mais Papo Saúde aqui para vocês, com muita informação e muitas informações. Então, eu espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.